todas as alterações da LDB em um só lugar para você. Eu sou o professor Vitor Soares e neste vídeo nós iremos estudar todas as alterações que aconteceram na LDB este ano, o ano de 2023. Mas antes, eu gostaria de te pedir, se você ainda não é inscrito ou inscrita no nosso canal, que você se inscreva, para que você possa receber materiais como este, materiais gratuitos e mais, uma apostila esquematizada para que você possa estudar justamente este assunto. Aqui abaixo na descrição do vídeo nós temos o link que vai te levar para o nosso grupo de estudos e lá no nosso grupo de estudos você vai ter o direito de baixar todas as alterações da LDB em um só lugar. E mais, você precisa também deixar o seu like, porque quando você deixa o seu like, você está indicando que você gostou do nosso material. Então, sem mais delongas, nós temos aqui as alterações que aconteceram em 2023 na LDB. Todas as alterações. Coloca na tela. Temos então aí alterações da LDB em 2023. A primeira delas é a Lei 14.533 de janeiro de 2023, que vai instituir a Política Nacional de Educação Digital e altera a LDB. Aqui vai fazer com que todas as vezes que você pense em educação digital, você entenda que já está normatizado na legislação na LDB. Então, é a forma de normatizar aquilo que já acontece em muitas instituições no Brasil, ok? Coloca na tela para mim para nós falarmos dessa alteração. Então, aconteceu o seguinte, os artigos 4º e 26 da LDB passam a vigorar com as seguintes alterações. O artigo 4º fala sobre o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de... Aí você vai ter aí o acréscimo do inciso 12, educação digital com garantia de conectividade em todas as instituições públicas de educação básica e superior à internet em alta velocidade, adequada para o usos pedagógicos, com desenvolvimento de competências voltadas ao letramento digital de jovens e adultos, crianças, de conteúdos digitais, comunicação e colaboração, segurança e resolução de problemas. E você vai ter também um acréscimo do parágrafo único. Para efeitos do disposto do inciso 12 do caput desse artigo, as relações entre o ensino e a aprendizagem digital deverão prever técnicas, ferramentas, recursos digitais que fortaleçam os papéis de docência e aprendizagem do professor e do aluno e que criem espaços coletivos de mútuo desenvolvimento. Aqui nós temos a normatização da educação digital no que se refere aos artigos 4º e 26. Aqui no artigo 4º deixa bem claro que primeiro nós temos que ter a garantia de estrutura, né? Aqui vai falar da questão da estrutura. E é importante frisar, pessoal, que quando colocado em lei, não significa que já acontece em sua plenitude, mas o fato de se colocar na lei é o que vai contribuir para que isso se desenvolva, porque você vai ter o Plano Nacional de Educação falando a respeito desse tipo de educação e você vai ter agora a LDB também pensando nesse tipo de educação e também na questão da estrutura. As políticas públicas vão acontecer mediante a força da legislação, ok? O próximo é o artigo 26. Olha que o artigo 26 vem dizendo: os currículos de educação infantil do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada exigida as características regionais e locais da sociedade, da cultura, economia e dos educandos. Então você tem aí o acréscimo dessa legislação aqui no artigo 26 e lá no seu parágrafo 11, pessoal, o parágrafo 11 foi vetado, maravilha? A próxima legislação é a seguinte, a Lei 14.560 de abril de 2023
2023, que vai alterar a LDB para inserir como despesa de manutenção e desenvolvimento do ensino aquela realizada com atividades curriculares complementares. Então, o que que nós temos aqui, pessoal? Nós temos agora também uma normatização de se ter uma verba voltada para as atividades curriculares complementares. Isso você vai ter alteração lá no artigo 70, coloca na tela, onde diz o seguinte: as despesas para manter e desenvolver a educação em todos os níveis são aquelas que buscam alcançar os objetivos básicos das instituições de ensino, incluindo as que se destinam a... O parágrafo 9, que diz o seguinte: realização de atividades curriculares complementares voltadas ao aprendizado dos alunos ou à formação continuada. Vamos voltar daqui? Toca o barco, daí pra frente. Eu vou voltar daqui, ó. Só repete. Repete artigo 70 e vai. Depois eu pego ele inteiriço aí e corto. Então nós temos o artigo 70, que vai falar a respeito do seguinte: as despesas para manter e desenvolver a educação em todos os níveis são aquelas que buscam alcançar os objetivos básicos das instituições de ensino, incluindo as que se destinam a... O parágrafo 9 vai dizer o seguinte: realização de atividades curriculares complementares voltadas ao aprendizado dos alunos ou à formação continuada dos profissionais de educação, tais como exposições, feiras ou mostras de ciências da natureza ou humanas, matemática, língua portuguesa ou língua estrangeira, literatura e cultura. Então, você vai ter aí passeios ou mostras que agora vão poder receber uma verba para que isso aconteça e também aconteça na perspectiva da formação dos profissionais da educação, ok? Então você tem aí o parágrafo 9, que vai ser aí este parágrafo que alterou a LDB lá no seu artigo 70. Outra lei que também alterou a LDB foi a Lei 14.644 de agosto de 2023, altera a LDB para prever a instituição de conselhos escolares e fóruns de conselhos escolares. Aqui no artigo 3º, você tem o parágrafo 8º, que diz o seguinte: gestão democrática de ensino público na forma da lei e da legislação dos respectivos estados e municípios e do Distrito Federal. Lá no artigo 10º, o seu parágrafo 8, instituir, na forma da lei que trata o artigo 14, conselhos escolares e fóruns dos conselhos escolares, e no artigo 11, no seu parágrafo 7º, diz instituir, na forma da lei que trata o artigo 14, conselhos escolares e fórum dos conselhos escolares. Então, essa parte da legislação aqui é importante porque ela vai normatizar a previsão aí de conselhos escolares e de fóruns dos conselhos escolares, na perspectiva, principalmente, pessoal, da gestão democrática, para que a gestão democrática possa se desenvolver de forma saudável, ok? Então, agora é lei, beleza, pessoal? Nós temos o artigo 12 também. O artigo 12 vai dizer o seguinte, lá no seu parágrafo 12, instituir na forma da lei que trata o artigo 14, conselhos escolares. O artigo 14 ainda diz o seguinte: a lei dos respectivos estados e municípios e do Distrito Federal definirá as normas de gestão democrática do ensino público na educação básica de acordo com suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios. O inciso 2º vai dizer o seguinte: participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares e fóruns dos conselhos escolares e equivalentes. Então aqui você tem o artigo 14 e os demais artigos aí, o artigo 3º, 10º, o artigo 11, o artigo 12, que vai justamente normatizar essa questão. E você tem lá o parágrafo 1º do artigo 14, que vai dizer o seguinte, pessoal, o parágrafo 1º diz o seguinte: o conselho escolar, órgão deliberativo, será composto do diretor da escola,
membro nato e de representantes da comunidade escolar e local, eleitos por seus pares nas seguintes categorias. O inciso 1º diz o seguinte: professores, orientadores educacionais, supervisores e administradores escolares. Inciso 2º, demais servidores públicos que exerçam atividades administrativas na escola. Inciso 3º, estudantes. Inciso 4º, pais ou responsáveis. Inciso 5º, membros da comunidade escolar. Aqui já mostrando como é que vai se formar este conselho escolar. O parágrafo 2º vai falar a respeito do fórum. Olha só, o parágrafo 2º vai dizer o seguinte: os fóruns dos conselhos escolares é um colegiado de caráter deliberativo que tem como finalidades o fortalecimento dos conselhos escolares, de sua circunscrição e a efetivação do processo democrático nas unidades educacionais e nas diferentes instâncias decisórias, com vistas a melhorar a qualidade da educação, norteado pelos seguintes princípios: democratização da gestão, democratização do acesso e permanência, qualidade social da educação, questões importantes aí que vão auxiliar no processo da gestão democrática. Esses fóruns de conselhos escolares são muito importantes para o fortalecimento da gestão democrática e o fortalecimento deste colegiado conselho escolar. Muito importante, e também é muito importante para que se desenvolva na perspectiva do caráter deliberativo. Essa expressão, caráter deliberativo, pode cair na sua prova, porque ela pode perguntar qual é o caráter do fórum dos conselhos escolares. Então marca isso, é uma dica de prova que pode cair na sua prova e você pode realmente acertar se você levar essa dica para a sua prova. Caráter deliberativo. Por quê? Porque ele pode perguntar se é caráter administrativo, caráter pedagógico, caráter contábil. Aqui vai dizer caráter deliberativo. Ou vai dizer que não é de caráter deliberativo. Também pode colocar na sua prova. Todos esses outros errados. Se não for caráter deliberativo, se for administrativo, financeiro, pedagógico, errado. Ele tem que ser de caráter deliberativo. Então marque aí, ó, caráter deliberativo. Perfeito? Vamos lá, vamos para o parágrafo 3º. O Fórum dos Conselhos Escolares será composto de 2 representantes dos órgãos responsáveis pelo sistema de ensino e 2 representantes de cada conselho escolar da circunscrição de atuação do Fórum dos Conselhos Escolares. Perfeito? Então você vai ter os representantes da comunidade na perspectiva do próprio conselho escolar e os representantes ali daquele sistema de ensino. E aí não para aí as alterações, tá certo? Nessa perspectiva. Você tem o artigo 90A. Olha o que o artigo 90A vai dizer. Até a entrada em vigor da lei, do que trata o artigo 14, os conselhos escolares e os fóruns dos conselhos escolares já instituídos continuarão a observar as normas expedidas pelos respectivos sistemas de ensino, perfeito? Então, aqueles que já funcionam vão funcionar de acordo com a norma já estabelecida, perfeito? Vão agora a partir dos próximos que terão aí essas alterações. Outra lei que alterou a LDB, coloca na tela para mim, é a Lei 14.645 de agosto de 2023, que vai alterar a LDB para dispor sobre educação profissional e tecnológica e articular a educação profissional técnica de nível médio com programas de aprendizagem profissional. Essa alteração ela foi importante para a educação profissional e técnica, para a educação em nível médio e vai aí normatizar também aquilo que já acontece em muitos sistemas escolares, ok? Muitos sistemas de ensino, em muitas secretarias de educação aí pelo Brasil afora. Vem comigo então, agora vai acontecer o seguinte, a LDB a partir disso passa a vigorar com as seguintes alterações. Lá no artigo 9º diz o seguinte, a União incumbir-se-á de, inciso 7º A, assegurar em colaboração com os sistemas de ensino
Processo Nacional de Avaliação das Instituições e dos Cursos de Educação Profissional Técnica e Tecnológica. Aqui você tem justamente aquilo que eu falei. Você já tem realmente isso acontecendo, desenvolvido pelos sistemas de ensino. Mas você vai ter aí a incumbência agora da União desenvolver, promover esse tipo de educação. A educação aí em cursos profissional da parte técnica e tecnológica. Maravilha? Temos aí então o artigo 36B lá no seu parágrafo único, que diz o seguinte: o parágrafo único vai deixar de existir e no lugar foi inserido o parágrafo primeiro, que vai dizer o seguinte lá agora, nessa alteração: a educação profissional técnica em nível médio deverá observar os objetivos e definições contidos nas diretrizes curriculares nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação, as normas complementares dos respectivos sistemas de ensino, as exigências de cada instituição de ensino nos termos do seu projeto pedagógico. Aqui já começa a falar a respeito da normatização dessa educação técnica em ensino médio. Lembrando, é técnica em ensino médio e você tem aí o inciso 7º A também falando da educação tecnológica. Questão importante que pode cair na sua prova, porque é justamente educação profissional técnica e tecnológica. Esse ponto é importante, porque pode cair na sua prova só a educação profissional técnica, e você não pode deixar passar essa questão também de ser tecnológica, perfeito? Partindo aí, artigo 36B. O artigo 36B teve a sua alteração no parágrafo 2º, que foi alterado da seguinte forma: as normas referidas nos incisos 1 e 2 do caput deste artigo poderão também ser oferecidas em articulação com a aprendizagem profissional, nos termos da Lei 10.097 de 2000. Aqui, articulando já o que acontece lá desde 2000, na Lei 10.097, articular essa educação profissional em nível médio com o que já é estabelecido nos sistemas de ensino. O parágrafo 3º vem dizendo o seguinte, pessoal: quando a educação profissional técnica em nível médio for oferecida em articulação com a aprendizagem profissional, poderá haver aproveitamento, inciso 1º, das atividades pedagógicas de educação profissional técnica de nível médio para efeito de cumprimento do contrato de aprendizagem profissional nos termos do regulamento. Inciso 2º, das horas de trabalho em aprendizagem profissional para efeito de integralização da carga horária do nível médio no itinerário da formação técnica e profissional ou na educação profissional técnica de nível médio nos termos do regulamento. Aqui também fala-se a respeito do aproveitamento, muito importante, são pontos aí que podem cair na sua prova também, quais são os níveis de aproveitamento. Artigo 39 passa a vigorar da seguinte forma, com o parágrafo 4º. As instituições de educação superior deverão dar transparência e estabelecer critérios e procedimentos objetivos para o aproveitamento das experiências e dos conhecimentos desenvolvidos na educação profissional técnica de nível médio, sempre que o curso desse nível e o de nível superior sejam de áreas afins nos termos de regulamento. Aqui fazendo a conexão com a educação profissional técnica de nível médio com a educação superior. Essa conexão é importante, esse tipo de aproveitamento é muito importante também, sobretudo, o estabelecimento de critérios e procedimentos objetivos para este aproveitamento. Artigo 42A. O artigo 42A diz o seguinte: a educação profissional e tecnológica organizada em eixos tecnológicos observará o princípio da integração curricular entre cursos e programas, de modo a viabilizar itinerários formativos contínuos e trajetórias progressivas
de formação entre todos os níveis da educação. Perfeito essa integralização. Por quê, pessoal? Porque a pessoa já sai do ensino médio quando ela já tem aí os itinerários formativos voltados para essa área da educação profissional, e aí quando ela for para a área tecnológica, para o nível superior, ela já está integrada, já está na sua cabeça, já tem a formação lá no nível médio para dar continuidade, para que não haja ruptura nos níveis educacionais. Perfeito. O parágrafo 1º diz o seguinte: parágrafo 1º. O itinerário contínuo de formação profissional e tecnológica é o percurso formativo estruturado de forma a permitir aproveitamento incremental de experiências, certificações e conhecimentos desenvolvidos ao longo da trajetória individual do estudante. Parágrafo 2º. O itinerário referido no parágrafo 1º deste artigo poderá integrar um ou mais eixos tecnológicos. É justamente a concretização dessa articulação que vai haver aí em todos os níveis educacionais. Perfeito? Parágrafo 3º, pessoal. Parágrafo 3º vai dizer o seguinte: o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos e o Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia orientarão a organização dos cursos e itinerários segundo eixos tecnológicos, de forma a permitir sua equivalência para aproveitamento de estudos entre os níveis médio e superior. Então, quem vai fazer essa conexão é justamente os catálogos de cursos técnicos e o catálogo de cursos superiores e de tecnologia, para que você possa saber como é que vai acontecer essa articulação entre os cursos e os itinerários. Perfeito? Parágrafo 4º diz o seguinte: o Ministério da Educação, em colaboração com os sistemas de ensino, as instituições e as redes de educação profissional e tecnológica e as entidades representativas de empregadores e trabalhadores, observadas a classificação brasileira de ocupações e a dinâmica do mundo do trabalho, manterá e periodicamente atualizará os catálogos referidos no parágrafo 3º desse artigo. Muito importante para que você possa se preparar para o mundo do trabalho real, né, pessoal? O artigo 42b, coloca na tela. O artigo 42b diz o seguinte: a oferta de educação profissional, técnica e tecnológica será orientada pela avaliação da qualidade das instituições de cursos referida nos inciso 7º-A do caput do artigo 9º desta lei, que deverá considerar as estatísticas de oferta, fluxo e rendimento, a aprendizagem dos saberes do trabalho, a aderência da oferta ao contexto social, econômico e produtivo local e nacional, a inserção dos egressos no mundo do trabalho e as condições institucionais de oferta. Então você tem aqui todo um processo, desde observar o que está acontecendo no mundo do trabalho, para que isso seja colocado nos seus respectivos catálogos e para que você possa saber realmente o que está sendo aprendido e o que deve ser colocado em prática para que a pessoa seja bem preparada para o mundo do trabalho dentro de uma perspectiva em que ela possa chegar e já possa realmente se estabelecer no mundo do trabalho tranquilamente, porque ela se preparou para isso. Próxima lei, a Lei 14.685, de setembro de 2023, acrescentará dispositivo à LDB para determinar ao poder público a obrigação de divulgar a lista de espera por vagas nos estabelecimentos de educação básica de sua rede de ensino. Aí você tem, pessoal, o artigo 5º, no seu parágrafo 1º, inciso 4º, que diz o seguinte: divulgar a lista de espera por vagas nos estabelecimentos de educação básica de sua rede, inclusive creches, por ordem de colocação e, sempre que possível, por unidade escolar, bem como divulgar os critérios para a elaboração da lista. Muito importante, questão de transparência
para que todos possam receber realmente o mesmo direito, tá certo? Para que as pessoas possam buscar as vagas aí remanescentes, as vagas que porventura estiverem aí disponibilizadas para que as crianças, para que os jovens, para que todos os estudantes possam aí realmente exercer o seu direito. Todas essas coisas que eu trouxe para vocês, esses parágrafos, esses incisos, as legislações, foi isso que aconteceu no ano de 2023 na LDB. Essas alterações que aconteceram, ok? Quero agradecer a cada um de vocês que ficou aqui comigo até agora. Forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.